A livraria acadêmica, desde que fora adquirida no ano de 1945, fez parte da história da cidade de Manaus. Suas estantes de madeiras eram cuidadas com amor e dedicação pelo patriarca Humberto Barata e mais tarde pelo seu filho Antônio Barata, que permaneceu até o fechamento no ano de 2009. A minha vida praticamente foi feita aqui, né? Eu trabalhei aqui durante 49 anos, né? E aqui eu trabalhei, construí família, me formei, né? Estudei. E ele era assim, é um homem muito bom, eu não tenho nada, não tenho queixa nenhuma contra ele, de maneira nenhuma, né? Só tenho a agradecer os ensinamentos que ele me ensinou e graças a ele, aquela vontade ferrenha que ele tinha de lutar e de vencer, é que nós ainda estamos aqui hoje, porque se não fosse isso, eu não sei, né, talvez o que haveria de ser de nós. Mas eu não tenho queixa nenhuma do meu pai, muito pelo contrário, nem da minha mãe, né? Eles sempre me trataram bem, me orientaram da melhor maneira possível e de formas que eu só tenho agradecimento, né? Dar a eles os meus agradecimentos póstumos, né? E dizer que a gente lamenta a ausência dele porque ele sempre nos proporcionou muita felicidade, dedicado ao lar, né? Dedicado ao trabalho, aos filhos. Mas ele se foi. O seu Antônio, para mim, ele era um pai. Ele era um pai para mim em todos os sentidos. Né? Que ele me aguentar 30 anos com eles aí, não é para qualquer um não. Né? E eu me sinto honrado de hoje ainda permanecer na família. Dava muita atenção para a gente, te respeitar como patrão, ele como funcionário. Não tinha discussão, era uma pessoa boa. Por isso eu gostei de trabalhar lá com eles. Trabalhei 31 anos como funcionário, era balconista, ia para o banco com ele, ia para a prefeitura, ia para o supermercado, fazia tudo isso com gosto, porque ele era o segundo pai para mim, sabe? Então foi isso que eu quero falar para vocês, que gostava muito de trabalhar lá. Aí quando ele fechou a livraria em 2009, eu passei a trabalhar com ele particular. Até agora, em dia 8 de novembro, quando ele veio a falecer. Eu fui, como é que eu ia dizer, eu ajudei meu pai na tabacaria, depois fui ser livreira, depois agora sou de ferro, vendo ferro. E agora meus filhos, eles têm uma loja de material de construção, né? E assim eu estou dividida. Ajudando de cada um pouquinho. Aí meu sobrinho agora passou para arquitetura, não quis seguir também o rumo do pai, né? Quis ser arquiteto, aí de coisas antigas, né? Então, tivemos que fechar a livraria, né? Porque já não tinha quem prosseguisse, né? Meus filhos foram para outro ramo e eles ficaram no outro, né? Então é assim a vida. Eu, depois de formado, na minha primeira faculdade, eu fui trabalhar com meu pai, né? Meu avô já não estava mais indo à loja, né? E eu fui para poder ajudar o meu pai. Eu trabalhei quase 10 anos na livraria, né? Mas nesses 10 anos, né, chegou uma hora que realmente eu vi que não era a minha história, né? Isso até foi uma coisa que me marcou bastante, porque eu achava que eu tinha essa responsabilidade, né, de levar adiante o negócio da família, né?
infelizmente eu vi que não era bem assim, né? Eu percebi que realmente isso não era a minha história e foi um momento bastante difícil, mas eu cheguei para o meu pai, né, e eu falei isso. O meu pai, né, muito pelo contrário do que eu pensei que fosse acontecer, né, ele não se opôs, talvez até pela experiência dele, né? De uma certa forma, né, ele foi, digamos que obrigado, né, esse obrigado entre aspas, a vir para cá, né, deixar de lado o sonho dele, né, que era seguir a carreira, né, dentro da medicina, né. Então realmente ele teve que ajudar o meu avô, né, e teve que abdicar desse sonho, né, por conta dessa incompatibilidade, né, dos horários, né. Então talvez por conta disso, né, ele não se opôs, né. Ele só falou, né, que ali eu era, de uma certa forma como ele disse, eu era patrão, né, e eu ia deixar de ser patrão para ser empregado. Eu acredito que sem o estudo, né, o estudo é o ideal, né, e não se consegue nada, né, a dificuldade se torna cada vez maior. Então aí nesse momento realmente foi quando eu deixo a livraria, né, e aí realmente eu vou buscar o meu caminho, né, que eu acho que era isso que eu precisava fazer, né. Acho que cada um tem a sua história, né. Eu tentei ficar, né, tentei dar continuidade, né, ao negócio da família, ao negócio do meu avô, do meu pai, mas infelizmente chegou um determinado momento que eu vi que realmente, apesar de tudo isso, de toda essa relação de valorizar o trabalho e o empenho do meu pai e do meu avô, né, não era ali na livraria, né, a minha história não era ali, né, e acho que foi no momento certo, né, para as coisas aconteceram e eu me direcionei, né, para um caminho e realmente eu me encontrei, né, com a arquitetura, mais especificamente essa parte, né, do patrimônio histórico, né, do resgate da nossa memória, né. Tem uma relação muito grande com isso. Então, a partir desse momento, acontece esse rompimento. Eu me sinto um privilegiado, né, porque eu trabalho com o que eu gosto, né. O trabalho que eu faço com paixão, eu faço com amor, né? Assim como meu pai fazia também na livraria, assim como meu avô fazia. A gente vai dando saudades, né, nessas coisas todas que a gente passou, né, e foi assim a vida da gente. A Livraria Acadêmica recebeu um espaço localizado no Palácio Rio Branco. O mobiliário original da livraria, painéis com fotos da época, fazem parte de uma decoração que foram doados pela família Barata, proporcionando aos visitantes reviver uma Manaus gloriosa.